Vale tudo! Maria de Fátima planeja um crime horroroso, mas dá uma de boazinha no último segundo. Entenda o motivo. Prepare-se, noveleiros de plantão, porque os próximos capítulos vão deixar até o sofá tremendo. A novela Vale Tudo entra numa espiral de reviravoltas, tensão, barraco e tentativa de assassinato. Sim, meus amores, Maria de Fátima está surtando e resolveu atacar onde dói, na barriga alheia. Tudo começa com uma bomba. Solange está grávida. E não é de um só, não. São gêmeos, minha gente. E para deixar a situação ainda mais explosiva, Maria de Fátima acredita piamente que o pai é ninguém menos que Afonso, o muso herdeiro que ela tenta manter enjaulado no amor e na conta bancária. A vilã, que já foi movida por frieza, agora está tomada por uma salada de sentimentos: ciúme, inveja, medo de perder tudo e aquela pontinha de pânico existencial que só a maternidade alheia pode causar. Afinal, ela sempre teve medo de ser esquecida e agora vai ter que dividir os holofotes com 2 fetos? Tem agó. A desgraça emocional começou com um bate-papo inocente entre Heleninha, irmã de Afonso, e Maria de Fátima. Heleninha comenta casualmente os enjoos de Solange. Mal-estar. Quem? A Solange? Ela tá doente? Pergunta Maria de Fátima. Solta a bomba. Ela tá grávida. E você nem imagina o que mais. Fátima, sem entender o rumo da conversa, pergunta: de que você tá falando? Heleninha fala: ué, Fátima, estamos falando da Solange. Heleninha faz questão de responder olhando nos olhos da cunhada com aquele tom de quem adora jogar gasolina. A Solange tá grávida de gêmeos. Olha que bênção! Gêmeos? Fátima tenta parecer desinteressada, mas sua voz falha. Heleninha completa dizendo: pois é, milagre moderno, produção independente, mas vai saber, né? Com tantos eventos da Tomorrow, tanto happy hour. Essa frase ecoou na mente de Fátima repetidamente, como um mantra torturante. Gêmeos. Não um filho, 2. E para Fátima, isso era mais do que um detalhe. Era uma afronta, uma ameaça, um símbolo cruel do que poderia ser a destruição de tudo que ela lutou para manter. O mundo de Fátima caiu. Parecia que passou um trem da supervia desgovernado dentro da cabeça dela. Um filho já era ruim. 2, então? Era uma ameaça em dose dupla, uma afronta genética. Fátima revisita cada flash do passado como uma detetive descompensada. E lembra daquela noite suspeita em que ela e Afonso estavam em um evento, só que ela saiu mais cedo e ele ficou sozinho nesse evento. Ele depois retornou para casa quase de manhã. Afonso chegou em casa tarde, fedendo a culpa e com desculpas piores que mentira de político. Na cabeça dela, foi nessa noite que os gêmeos entraram no mundo. Bingo! E ela não tá enganada, não. A cereja do bolo. Ela cruza com Solange numa clínica de ultrassonografia. O destino é fofoqueiro e adora um climão. Fátima, sem filtro nem freio, a mulher cheia da inveja, sai logo com a pergunta: Solange, você tá grávida do Afonso? Quero a verdade. Solange, com um deboche digno de prêmio de atuação, responde ao pé da letra: eu, hein, Fátima? O que você tem a ver com a minha vida e com os meus bebês? Mas, mesmo assim, vou te responder. Fruto de produção independente. E ainda completou com a audácia de 1000 divas. Você tá muito interessada na minha vida, né? Desencana, chérie. Fátima, é claro, não engoliu nem a ironia, nem o chérie. Na mente dela, Solange confessou em código Morse: sim, os filhos são do Afonso. A raiva virou gasolina e o plano surgiu, frio, calculado, mortal. Ela sabia que Solange tem diabetes, que precisa de insulina diariamente e que qualquer alteração pode ser fatal, especialmente grávida. Aí a coisa ficou séria. Fátima bolou um plano maquiavélico: substituir a insulina por água filtrada. Isso mesmo, água, que para Solange poderia ser veneno. Fátima entra sorrateiramente na casa da rival, vai até o banheiro. A casa parecia abandonada, tudo quieto, como se até os móveis tivessem saído correndo de medo.
Ela encontra o frasco de insulina, despeja o conteúdo na pia e enche com água. Tudo pronto, o crime perfeito. Mas aí, algo aconteceu. Ela congelou. Sim, congelou. Um segundo, um suspiro e pronto. Imaginou os gêmeos pequenos, inocentes, batendo ali dentro do ventre. E pela primeira vez sentiu compaixão. Meus noveleiros, Maria de Fátima, a encarnação da maldade em Salto 15, desistiu do plano. Saiu da casa levando a caneta, mas sem ter coragem de completar o serviço sujo. Foi surpreendida por um lado dela que nem ela sabia que existia, o lado quase humano. Por dias ficou calada, sofrendo em silêncio, um peso no peito que nem terapia de novela conseguiria tirar. Até que um dia, num surto digno de M, desabafou com César. Eu não tive coragem, César. Eu pensei nos bebês. Como eu pude ser tão idiota, tão boazinha? Eu devia era ter colocado veneno naquela canetinha. César, com aquela expressão de quem percebe que dorme com o inimigo, responde: Você não se odeia por não ter feito, você se odeia por ter sido capaz de planejar. E ela chorou, não por culpa, mas por ódio de si mesma, pela falha, pela fraqueza, pela humanidade que escorregou sem querer. Enquanto isso, Solange segue plena, radiante, com ultrassons, enxoval e até chá revelação. Spoiler, é um casal, um menino e uma menina. Cada batida dos corações dos gêmeos é como uma facada em câmera lenta no ego de Fátima. Ela observa tudo à distância, como um fantasma do mal. Nada a satisfaz, nem dinheiro, nem status, nem o fato de ter roubado o namorado da outra, porque agora Solange carrega dor, o que para Fátima é uma sentença de derrota. As noites de Fátima são atormentadas por sonhos. Ela se vê com a caneta na mão, os bebês chorando, Solange desmaiada e Afonso gritando "assassina" ao fundo. E ela, sozinha, no escuro, com a sua culpa e sem perdão. Porque o tempo passou, a barriga cresceu, o parto se aproxima. Solange talvez nunca descubra o que quase aconteceu. Talvez os gêmeos cresçam felizes, sem saber que a morte os rondou o berço. Mas Maria de Fátima, essa jamais esquecerá. Esse é o castigo dela. Viver com o que planejou, com o que não teve coragem de fazer, com o que quase fez. Porque no fim das contas, não existe perdão para o que se pensa com vontade. E Fátima pensou. Se você chegou até aqui, é porque amou esse dramalhão digno de prêmio. Então aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e compartilha com a amiga que adora um barraco de novela. Agora me conta nos comentários, Maria de Fátima ainda tem salvação ou já passou do ponto há muito tempo? Tô curioso para saber o que vocês acham. Até o próximo vídeo!